Muito bom estarmos juntos. Não lamentemos não podermos estar presencialmente, porque o fundamental é o amor, não interessa a forma pela qual ele se manifeste. Hoje nós viemos falar sobre a nossa necessidade fundamental desse momento. Luzes nesses tempos sombrios. Quais são as luzes fundamentais para bem atravessarmos esses tempos sombrios? Para pensar sobre os nossos tempos sombrios, vamos lembrar de uma história poderosa, ocorrida em outros tempos, também muito sombrios da história humana. Conta-se que havia uma penitenciária num país do norte da Europa, do norte e do leste da Europa. Era uma penitenciária muito diferente. O seu diretor tinha um desafio único entre todas as penitenciárias. O seu desafio era como matar os detentos. Como ele poderia matar os detentos de uma maneira prática, rápida e barata? Com que tecnologia ele poderia dar conta da sua tarefa gerencial? Eram tempos de guerra e não se mostrava prático nem econômico simplesmente fuzilar os internos, porque precisava se guardar a munição para a guerra. Como era inverno, e o inverno naquela região era rigoroso, como é até hoje, e como descobriu-se que por volta de 3 horas da madrugada era quando o inverno ficava mais frio, quando a temperatura ficava mais baixa, especialmente quando havia neve, eles decidiram por essa forma. Todo dia, às 3 horas da manhã, tocava uma sirene, toda a madrugada, portanto, e todos os internos eram obrigados a sair e ficar por algumas horas no pátio sob a neve. Eles ali, nenhum deles detinham meios de aquecimento e pulavam de suas camas correndo, juntando tudo que eles podiam para atravessar aquela difícil situação. E corriam porque sabiam que viria para todos os galpões um soldado que gastaria e gastava uma bala para aqueles que não tivessem cumprido as ordens, matando. Havia naquela penitenciária, que vocês já deduziram se tratar de um campo de concentração, um psicólogo judeu que, por força do seu dom, por força da sua habilidade, do seu tema, que era o comportamento humano, observou as pessoas para tentar compreender o que acontecia, que toda semana praticamente uma pessoa não levantava da cama. O rito era muito parecido. Enquanto todos se debatiam para conseguir os meios possíveis para ficar naquele tempo sob a neve, muitas vezes com a neve chegando aos joelhos, sobreviver àquela situação, alguns
toda semana pelo menos um, permanecia na cama, vasculhava os seus escondidos e puxava dali uma foto de um amor muito querido. Puxava um cigarro cuidadosamente escondido e ficava ali, fumando e olhando para o seu grande amor. Não importa o que os amigos faziam, ou chacoalhassem, ou puxassem, ele permanecia ali, contemplando o seu tesouro. Com a observação, Viktor Frankl, que era esse psicólogo, conseguiu perceber que aquela pessoa já vinha dando sinais ao longo dos dias recentes e percebeu o que fazia com que aquelas pessoas se deixassem matar. Essas pessoas vinham ao longo dos dias, até que decidiam por se deixar matar, constatando o que para elas era uma inutilidade da vida. De que adianta, reclamavam elas, continuar a trabalhar nos campos forçados, nos campos de trabalhos forçados, já que abrindo rodovias, ferrovias, fazendo uniformes ou munições, eles apenas estavam favorecendo os seus opressores a matarem ainda mais pessoas da sua raça e seus aliados. Eles perdiam qualquer noção de sentido da vida. Isso foi precioso para o psicólogo. Ele não apenas viu naquilo um tema maravilhoso, mas conseguiu perceber que aquele tema maravilhoso não servia apenas para aquelas pessoas, mas servia também para toda a humanidade. Ele não apenas sobreviveu ao campo de concentração, quando os aliados chegaram ali, encontraram ele e outros muito magros, muito doentes, mas que conseguiram ficar até o fim. E ele conseguiu porque percebeu essa riqueza, percebeu naquela situação uma finalidade. E a finalidade que ele percebeu foi exatamente enxergar que quando uma pessoa ganha uma finalidade, ela ganha um sentido, ela ganha uma força, uma razão de viver. E que quando ela perde uma finalidade, quando ela deixa de ver sentido na vida, ela começa a morrer. Isso serviu para depois formar muitos psicólogos que, saindo dali, Viktor Frankl passou a treinar em seus seminários, em seus cursos, em suas palestras pelo mundo todo, e serviu para as próprias pessoas que já no campo de concentração e depois no seu consultório ele atendeu. Finalidade, sentido. Nós nos perdemos quando não vemos sentido. Nós buscamos a morte, nós buscamos sair da vida quando não vemos sentido. E isso foi precioso para os campos de concentração, foi precioso para a formação de legiões de psicólogos e o atendimento de desesperados no pós-guerra, e é também precioso para todos nós. Vocês não acham? Os tempos também são sombrios, a depressão é uma pandemia dentro da pandemia, e são milhares, todos os dias, os casos de suicídio pelo mundo. Entender essa dinâmica
vai fazer com que nós ganhemos um sentido, como Viktor Frankl. Que nós percebamos e tiremos das sombras, tiremos da dor que nós estamos vivendo, uma razão de viver. Porque quando nós nos fixamos na dor, nós sofremos. Só podemos sofrer muito. Mas quando nós percebemos a lição que está embutida na dor, o remédio que está embutido na dor, a solução que está embutida na dor, nós nos solucionamos, nós aprendemos, nós nos curamos e ajudamos outros a curar. Como o psicólogo fez, cabe-nos também buscar e fazer. O que vocês acham? É possível perceber na pandemia, na dor, nas guerras partidárias, nos ódios que marcam esses nossos tempos, nas corrupções, entender que há uma função, há uma finalidade por trás de tudo isso? Se nós percebermos essa finalidade, nós podemos fazer aquele mesmo movimento, salvar as nossas vidas, porque as nossas vidas, aquela dor, aquela vivência, a nossa vivência passa a ter um sentido, e esse sentido que serve para nós, serve também para os outros. É o próprio lema do trabalho voluntário: o que você faz bem para você e faz bem para os outros. O grande psicólogo que fazia aquilo muito bem, recebeu naquela lição uma lição para ele e uma lição para os outros. Será que nós conseguimos? Vamos tentar? Vamos pegar alguns símbolos da pandemia e ver se há sentido nisso tudo. Afastamento social. O afastamento social vem para uma humanidade que estava usando muito mal as suas relações, para dominar, para explorar, para extrair prazer a qualquer custo, para corromper. Quando uma criança está usando mal uma ferramenta, o que o pai e a mãe fazem? Tiram-lhe aquela ferramenta e trabalham o seu amadurecimento. Porque nós, muitas vezes, só valorizamos o que deixamos de ter. Não é mesmo? Só valorizamos aqueles a quem amamos, até aqueles a quem amamos, muitas vezes quando eles já partiram. Então, o afastamento social é uma oportunidade fantástica de revalorizarmos as relações humanas, revermos, darmos um novo sentido para essas relações. Não é? E a máscara, outro símbolo fundamental da pandemia. A máscara, a gente usa a máscara para fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Não é assim? Essa é a regra de ouro de Jesus. A empatia, a compaixão, o colocar-se no lugar do outro, é um mecanismo fundamental, luminoso, para o qual conflui todo o grande saber do mundo. Porque a psicologia fala da empatia, Jesus fala da compaixão. Só se consegue crescer aprendendo a se colocar no lugar do outro. A máscara é um símbolo forte de uma realidade que nos obriga ao exercício da empatia e da compaixão, porque nós não fomos capazes de entender, compreender e praticar esse exercício pela mensagem de Jesus, pela mensagem da ciência. Desprezamos essa ferramenta luminosa do bem viver. Mas e a pandemia em si? O que ela traz para todos nós? Os trabalhadores
os que se formaram em ciências humanas sabem bem que um grupo, um ajuntamento de gente não será um grupo, a não ser, só se torna grupo quando tem um objetivo comum, uma comunicação e uma interação entre aquelas pessoas. Várias pessoas esperando um ônibus têm um objetivo comum, que é o transporte. Mas mesmo que esperem o mesmo ônibus, se eles não tiverem uma comunicação e uma interação entre si, não são um grupo. Já várias pessoas num trabalho tentando desenvolver uma tarefa terão não apenas o objetivo comum, mas a interação e a comunicação entre elas também. A Terra, a humanidade da Terra, tinha uma sensação de integração entre si? Se justamente o que nós temos feito até agora com o nosso orgulho, o nosso egoísmo, foi nos fragmentar e nos separar sucessivamente entre países, dentro dos países, entre classes, raças, religiões, regiões, tudo nós temos usado para nos separar. Como ensinar a lição da integração? Jesus veio e nos ensinou a repetir todos os dias: Pai Nosso. Quando Jesus fala Pai Nosso, ele quer dizer o quê? Humanidade, vocês são apenas uma família. Vocês são uma mesma família, irmãos de origem, filhos todos de um mesmo pai. Não é isso? Mas 2000 anos depois, não é difícil perceber, nós não aprendemos. Mesmo repetindo todos os dias, às vezes várias vezes ao dia, Pai Nosso, não agimos como pai, como uma mesma família, não sentimos como uma mesma família, não vivemos como uma mesma família. O que a pandemia veio trazer? Objetivo comum. Nós ganhamos como humanidade toda um objetivo comum, um tema comum. Sobre esse tema temos nos comunicado e interagido como nunca, seja nas religiões, nas ciências que cooperam para encontrar soluções. Entre governos somos estimulados a nos integrar. Somos em todas as sociedades, países vizinhos, todos temos sido estimulados muito a nos integrar, porque o problema que ocorre em um país rapidamente se espalha para todos, ficando claro que o que é problema para um é problema de todos. Isso poderia ter sido aprendido já há tanto tempo com as questões ambientais, econômicas, climáticas, com problemas dos mais variados sentidos, mas nós não aprendemos com a questão da mulher, a questão dos homossexuais, a questão dos negros. Tudo já poderia ter, dos direitos humanos, tudo já poderia ter unido a humanidade sob uma mesma bandeira, mas nós nos recusamos. Agora, pela dor, pela pandemia, pela doença, somos empurrados nesse sentido. Alguns podem falar com exatidão. Sim, mas nem assim a humanidade conseguiu se unir exemplarmente, realmente. No Brasil houve maus empresários que se associaram a maus funcionários públicos e maus políticos e desviaram dinheiro público, não é verdade? Governadores, presidente, prefeitos, ministros brigaram entre si, disputaram, se acusaram. E nas ruas, e nos bares,
E dentro das famílias, o que aconteceu? Senão essa mesma triste sina, triste repetição da disputa, das acusações, dos ódios. Só isso? Claro que não. Houve, sem dúvida, também cooperação entre cientistas, cooperação entre governos, busca de integração, de solidariedade, ações de solidariedade lindas, artistas cantando em sacadas, pessoas que passaram a distribuir comida nas ruas, adotando animais. A pandemia tem estimulado todos a sermos uma família, a agirmos como uma família, a sentirmos como uma família, mas, claro, como Deus nos ama em liberdade, cada um tem dado a resposta do tamanho da sua maturidade espiritual. Ainda é tempo. Se ainda estamos vivos, ainda é tempo para todos nós. Como um símbolo da tarefa, das luzes nesses tempos tenebrosos, das ferramentas que nós precisamos estar atentos para poder fazer a nossa travessia. Vamos pensar numa travessia mesmo de um equilibrista numa corda bamba. O que precisa fazer uma pessoa para atravessar numa corda sobre um precipício? Tarefa das mais difíceis, pois essa tarefa extremamente difícil exige como grande questão, como grande tema, o nosso tema: equilíbrio. Nós precisamos demais de equilíbrio nesses tempos de transição planetária, nesses tempos de pandemia. Uns se dedicam a espalhar o medo, fazendo um medo tão avolumado que se transforma em pânico. Outros espalham um egoísmo, um materialismo, uma preocupação obsessiva com o econômico. Quem estará certo? Nem um extremo, nem outro. O equilíbrio. O equilíbrio é tão óbvio que a melhor maneira de favorecer a economia é cuidando bem da saúde das pessoas, dos seres humanos. Nós precisamos encontrar o equilíbrio no meio dos ventos, do balanço que tenta nos derrubar do nosso equilíbrio. Mas como conseguir esse equilíbrio? O equilibrista na corda bamba nos mostra que quem se apavorar e olhar para baixo fatalmente irá cair. Mesmo aqueles que se distraírem e olharem os pássaros que voam acima dele, as nuvens, fatalmente irão cair. Duas grandes atitudes são imprescindíveis para aquele que quer atravessar na corda bamba, que precisa do seu equilíbrio para fazer essa travessia física, e essas duas tarefas têm um simbolismo muito grande para nós, que precisamos fazer também a nossa travessia nesses tempos de transição planetária com equilíbrio. A primeira tarefa do equilibrista na corda bamba, que lhe propicia equilíbrio, é foco. O equilibrista precisa manter o foco, olhar para o outro lado, fixar um ponto do destino, do sentido, do outro lugar a que ele precisa alcançar. O que une o pensamento do nosso psicólogo Viktor Frankl com a nossa tarefa existencial e com o equilibrista da corda bamba. Encontrar um foco, focalizar o sentido da vida é fundamental para a nossa saúde mental, para nós sobrevivermos e encontrarmos as lições e as curas que estão contidas no meio da dor, da tensão, do desespero.
foco no infinito, foco no sentido é imprescindível para todos nós. E a segunda tarefa, é claro, para o equilibrista realizar a sua travessia, chegar ao seu destino, é colocar um pé na frente do outro e ambos sobre a corda. Se ele erra, desequilibrou. Parecem duas tarefas contraditórias, mas servem exemplarmente para nós pensarmos a nossa atitude perante os problemas deste momento. Então nós precisamos ter claro, ter lúcido, ter evidente qual é o sentido da vida. E outro, voltar-se ao agora. Aquele passo na frente do outro, muito concreto, muito lúcidos, muito firmes, equilibrando-nos no meio da corda bamba. Mas nunca errando dessa corda. Um pé firme na frente do outro e todos sobre a corda. Essas duas habilidades é que nos darão o equilíbrio fundamental para chegarmos lá. Então, por fim, precisamos investigar o que esses símbolos nos trazem à luz de Jesus e do Espiritismo. Segundo o mestre, lhe foi perguntado qual o sentido, qual o mandamento maior. E ele disse: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a nós mesmos como amamos o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, a solidariedade, a compaixão, a empatia, a fraternidade, a caridade, o amor, são o sentido da vida. Olhar com esses olhos todos os fatos que estão à nossa volta nos ajudam a tirar, como é que chama o ditado? Fazer do limão uma limonada, fazer de uma fruta azeda algo muito prazeroso, tirar remédio no meio da dor, tirar lição no meio do exercício difícil. E assim passar de ano, que é o que todos nós queremos. Achar o sentido e atentos, não ficarmos com a alma do outro lado, pensando só no outro lado, mas também no pé na frente do outro. Ou seja, todos os dias, com todos os seres que vierem a cada um dos seus dias, você precisa perceber Deus ensinando a amar. Quando lhe trouxer uma planta quase morrendo, você precisa colocar-se no lugar dela e ver se ela precisa de mais sol, mais vento, mais água. Quando o seu cão, o seu gato, mostrar as suas carências, as suas necessidades, você levá-lo para passear com todos os cuidados e as recomendações médicas, dar-lhe carinho, dar-lhe atenção, brincar com ele, assim como com seus filhos, esposa, parentes, vizinhos, perceber os idosos que moram à volta e que precisam e que têm necessitado de uma atenção especial. Tudo é lição de amor. Todos os momentos que o cotidiano trouxer para nós são as lições mais importantes, os remédios mais imprescindíveis para aprendermos, para nos curarmos do egoísmo e aprendermos a amar. Essas duas ferramentas, a
clara noção de finalidade e de sentido e a plena atenção a cada dia, porque a cada dia basta o seu mal, como ensinou Jesus. Não precisamos antecipar, cair nessa paranoia de tudo está cada vez pior, tudo perdeu sentido, salve-se quem puder, desespero para todos os lados. Não. Eu enxergo uma finalidade em tudo e me dedico concretamente a desenvolver essa finalidade a cada passo, a cada relação, a cada momento. Pense a respeito disso. Pense se essa não é uma excelente programação para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para o nosso país, para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso mundo. Se essas duas habilidades, olhar ao infinito e um pé na frente do outro, clarificar, ter clareza do sentido da vida e da importância do agora bem vivido, se esses dois mecanismos, se essas duas luzes não são as ferramentas fundamentais para iluminar esses nossos tempos sombrios e para fazer com que nós alcancemos o outro lado, façamos a nossa travessia unificados, unidos em fraternidade, em solidariedade, em caridade, em amor. Que assim seja, meus amigos. Um grande abraço para todos, excelente travessia, muito equilíbrio para esse momento de transição planetária. Grande abraço e até a próxima.